Gente, o Elias mandou pra mim essa partitura. Ai, analisa pra mim, pelo amor de Deus. Eu falei, tá, já vou ver. Aí ele mandou no dia seguinte, ai, analisa, pelo amor de Deus. Ai, vou ver. Gente, eu recebi muita mensagem lá pelo Insta. Aí, finalmente, tirei um tempo pra analisar aqui essa partitura dele. Vamos fazer o nosso quadro aqui que vocês gostam, que é o Pimp My Partitura, né? Quem é millennial sabe o que referência é essa. Quem não é, sinto muito. Você não viveu a melhor época do mundo, mas tudo bem. E a gente vai fazer, então, uma análise aqui dessa edição, tá? Não vou analisar o arranjo, a orquestração, nada disso, tá? Aqui a ideia é analisar a edição. Se você quiser análise de arranjo, etc., sugiro que você veja o canal do Rafael Oliva ou do Rodrigo Faleiros. Eles vão ajudar você com o seu arranjo, tá? Aqui a ideia é te ajudar com a edição e encontrar possíveis problemas editoriais que podem atrasar o seu ensaio, não passar uma mensagem correta da sua partitura, as coisas que você quer que soem de tal maneira não vão soar de tal maneira, ou até problemas que podem aparecer no seu ensaio e que vão atravancar o ensaio, né? Como a Bel Rocha diz, às vezes um sustenido errado numa partitura pode custar milhares de reais, tá? Porque é parar o ensaio, parar a orquestra, cadê aquele B quadro errado, aquela coisa que está mal escrita, não sei o quê, entendeu? Então, bora lá. Então, essa aqui, se eu entendi bem, é uma composição sua, é isso? Orquestração e arranjo, inspirado na versão Valdeci Lima, beleza. Né? Vamos lá. Vamos começar pelo começo, que eu já estou vendo várias coisas aqui que você está me dando ciricutico, tá? Então, vamos lá, Elias. A ideia aqui é ajudar você, tá? Então, eu sempre faço algumas brincadeiras, mas não leve a mal. A ideia é ajudar você a melhorar a sua partitura. Aqui, a primeira coisa que eu vejo logo de cara, que grita no meu olho, é... Gente, onde estão as margens dessa partitura, pelo amor de Deus, Elias? Cadê as margens dessa partitura? Eu tenho a impressão que você colou aqui ao máximo. Eu acho que foi feito pelo MuseScore, talvez, né? Não sei. Mas, por exemplo, você está com o título aqui colando lá em cima. Isso aqui é muito ruim. Por quê? Primeiro que você tem que ter uma margem na sua partitura. O ideal é que seja uma margem de 1,5 cm de cada lado, de preferência, né? Claro que se você for fazer uma partitura que vai ser impressa, encadernada, não espiral, tá? Mas encadernada, né, que você cola a partitura, as margens são um pouquinho diferentes. Mas se você colocar 1,5 cm de cada lado e respeitar, né? Porque só colocar no app, né, no software, não adianta. Tem que respeitar, né? Então, por exemplo, se a margem acaba aqui e você coloca isso aqui acima da margem, você está indo além da margem. Então, primeira coisa é isso, tá? Por quê? O que acontece? Primeiro que a partitura fica menos legível e você não vai economizar xerox, se foi essa a ideia, que eu sei que tem pessoas que fazem isso, né? Não sei se foi o seu caso, mas... eu vou deixar o mínimo de margem possível para gastar o mínimo no xerox possível. Cara, você vai economizar 20 centavos no xerox e você vai destruir a edição da sua partitura, entendeu? Então, fique bem atento a essa questão das margens. E a segunda razão é que, além dela ficar meio ilegível, você vai ter aqui o título que pode ser cortado, dependendo de qual impressora a pessoa vai usar, né? Porque você tem sempre uma margem de erro. Eu esqueci agora o nome disso. Tem um termo técnico para isso. Depois coloquem aí nos comentários, povo aí que mexe com impressão. Que você tem que deixar uma margem de segurança para que não seja cortado quando você leva para uma gráfica imprimir, alguma coisa assim. Copper Score, não sei o que é isso, tá? Gostaria de saber, não sei o que é. Não entendi por que o subtítulo ele está muito abaixo do título. Geralmente você põe o título e você põe o subtítulo logo abaixo. Esse texto está muito grande. Gente, está muito grande. Isso aqui tem que ser menor do que o subtítulo, né? Então tá muito, muito grande. Aí, vamos lá. Eu já vi várias coisas aqui, meu Deus do céu. Vamos lá, Elias. Vamos lá, que o vídeo vai ser longo. Você ficou pedindo para ler? Agora aguenta. Agora aguenta que eu vou falar, que eu vou hablar aqui, tá bom? Então, bora. Primeiro, uma coisa que eu não entendi, que é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos lá do Clecadenza, né, meus alunos e alunas, que é a coerência da sua partitura, a coerência das coisas que você está fazendo. Eu vou dar um scroll aqui. Você está assistindo esse vídeo? Presta bem atenção no que você estiver vendo e vamos ver se você consegue ver, tá? E aí, viram o problema? Não? Pois é, eu vou falar para vocês então. Por que, Elias? Você escreveu flauta 1, flauta 2, beleza, clarinete em si bemol em BB1, clarinete em BB2. Bom, já estamos com um probleminha aí, né? Porque ou você escreve clarinet em B flat, ou você escreve clarinete em Si bemol, né? Agora, clarinete em B bemol é meio estranho, você está misturando dois idiomas, tá? Aqui tem 1 e 2, beleza. Aí tem saxofone soprano, beleza. Aí você tem alto saxofone. Então, às vezes está com PH, às vezes está com F, às vezes está em inglês, às vezes não está. Aí volta para português aqui.
Aí aqui, ai, Elias, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, Elias. Eu juro que eu estou tentando ser uma pessoa legal corrigindo essa partitura. É que tem coisas que gritam no olho, e eu quero que vocês, vendo esses vídeos, vocês consigam visualizar isso e criar assim, olhos de lince pra ver esse tipo de coisa, né? Desculpa que às vezes eu rio assim, é porque, Elias, eu já vi tanto esse tipo de erro, e às vezes uma coisinha dessa pode queimar o seu filme. E é por isso que eu faço questão de fazer o Pimp Minha Partitura, de, sabe, passar essas informações pra vocês, que são coisas, Elias, que não podem passar. Esse tipo de coisa não pode passar. Isso aqui é um erro muito amador, tá? Então, bora corrigir isso daqui. Qual que é o problema disso daqui? Esses dois aqui, ó. O que tem de errado aqui? Primeiro que você misturou dois idiomas em um. Você escreveu horn em F. Ou você coloca trompa em Fá, ou você coloca horn in F, né? Que é em Fá. Aí tem outro problema, que você colocou, beleza, horn em F e horn em F2. Então, assim, por que aqui em cima tem flauta 1, flauta 2, aqui tem clarinete 1, clarinete 2, e aqui tem horn em F e horn em F2? Não teria que ser horn em F1, no caso, né? Trompa em Fá 1, trompa em Fá 2, tá? Esse tipo de coisa é, assim, queima muito o filme, Elias, pelo amor de Deus. Então, vamos ajustar isso daí, beleza? Então, aqui, mesma coisa, trompete em BB1, BB2. Aí, talvez vai vir alguém aqui, porque sempre tem aquele povo cri-cri, que vem me encher o saco nos comentários. Mas eu já vou hablar, hoje eu estou hablante, então eu vou responder já quem vai falar. Ai, mas eu já vi isso em outra partitura, a pessoa escreveu trompete em BB1, BB2. Gente, vamos pensar na coerência das coisas. Se a sua partitura tem que ter uma coerência, você tem que fazer ela em um idioma específico. Se o nome dos instrumentos vai ser em português, tudo tem que estar em português no nome dos instrumentos. Claro que não estou levando em consideração, por exemplo, non legato, expressivo com S, que aqui está certo, porque são termos em italiano que tem que ser assim mesmo, né? Mas aqui, coisas que fazem parte de um grupo, elas têm que ter uma coerência entre si. Então, não tem por que você ficar misturando idiomas, misturar a palavra com horn em F, trompete em B flat. Tipo, isso confunde, sabe? Isso passa um amadorismo, né? Então, bora continuar aqui, então, né? Uma coisa que eu vi que você fez certinho foi que você usou aqui o score, ele está transposto. Então, isso está certo. Intensa, nananã. Introdução, beleza. Por que o primeiro compasso não tem nada? Vamos ver. Não tem nada aqui, né? É normal isso? Começa com compasso de pausa? É isso mesmo? A introdução começa aqui, então o que seria esse compasso de pausa? Só uma pergunta, né? Não estou dizendo se está errado ou certo, mas só para eu entender o que você fez aqui. Vamos lá, o que mais? Aí aqui você coloca... Tá, por que está a tempo? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que você colocou. Tá, porque tem essas duas... tá, ótimo. Perceba, se você coloca essas duas fermatas nessas notas que, aliás, estão com uma colisão aqui, vamos corrigir essa colisão? Vamos! Né? Como você faz isso no Sibelius? Dando um reset note spacing. Você pode colocar menos compassos por página também, porque aqui está tudo tochado aqui. Pode colocar menos compassos por página, não tenha medo disso. Você não vai economizar tanto no Xerox assim, se você, assim, colocar tudo socado assim, né? Não está tão socado assim, mas aumenta um pouquinho o número, diminui um pouquinho o número de compassos por página, por sistema, no caso aqui, né, que um sistema é uma página, você vai ver que já vai melhorar bastante. Se você tirar 1, 2 compassos aqui, já vai dar uma respirada melhor, tá? Nunca pensem com essa lógica de, eu vou economizar no Xerox. Não estou dizendo que você fez isso, mas às vezes acontece isso, né? Às vezes as pessoas pensam que, eu vou economizar 3 páginas no Xerox. Essa economia de 3 páginas pode comprometer toda a leitura da sua partitura, tá bom? E, inclusive, se você colocar menos compassos por sistema, você pode até aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, porque coitada da pessoa que vai reger isso aqui, né? Tá bom? Tá muito pequenininho. O que eu estava dizendo das fermatas? Aqui você tem essas duas fermatas, beleza. Só que perceba, Elias, como que essa pessoa aqui, que está tocando a flauta, como que ela vai saber que tem uma fermata aqui? Então, percebe que fica sem sentido colocar assim, né? A pessoa que vai ler a parte individual dela, pensa assim, ela vai ler intensa, esse mínimo é igual a 54. Ela conta as pausas, do... Beleza? É do, né? É uma flauta isso aqui? É. Aí, a tempo. Isso confunde ela. Fala, como assim a tempo? A tempo como? Não entendi, né? Então, assim, o ideal é que quando você tenha uma fermata... Aqui, o ideal seria que você colocasse fermata em todo mundo, para a pessoa entender que vai ter alguém tocando fermata ali. Porque se você coloca a fermata em um só, o negócio desanda, entendeu? Porque a pessoa que não viu a fermata, o que vai acontecer no ensaio? A pessoa ela vai tocar, a hora que chegar aqui, ela vai contar 3, 4, vai contar, peraí, 4 por 4, né? Tá, 1, 2, 3 e 4, e ela vai atacar.
Aí o mestre vai falar, não, gente, para. Por quê? Porque você não colocou essa fermatinha aqui. Enquanto que se você colocar a fermata aqui para todo mundo nessa pausa, essa pessoa aqui, que é quem? Que é o bombardino, vai poder tocar com calma essas duas notas aqui da fermata dela, e tudo vai dar certo. E o ensaio vai fluir, beleza? Então, fica atento com esse tipo de coisa, tá? Aí aqui, o que mais? Vamos ver. Você colocou aquilo ali, legal, você colocou as mallets aqui. Uma coisa que é interessante das baquetas é você colocar elas, é você indicar as baquetas, né? E também isso serve para mudança de instrumentos. Antes da pessoa tocar. Porque às vezes a pessoa tá lá de longe, assim, tudo bem, eu sei que a pessoa, ela já vai ter visto a partitura antes, esperamos nós, né? Se é uma pessoa que estudou antes de ir pro ensaio, né? Esperamos nós. Só que o ideal é você avisar a pessoa antes que vai ser a soft mallets, né? E você também poderia colocar isso aqui dentro de um quadradinho, beleza? Porque aí a pessoa consegue visualizar que ele não vai se misturar com texto de técnica. Se você escrever isso dessa maneira, esse tipo de folha de estilo se mistura com texto de técnica, tá? Então, toma cuidado com isso, tá? Beleza. Por que a parte de contrabaixo tem cifra só aqui e aqui? Será que isso aqui não era do piano? Por que o baixo tem cifra aqui? Ele vai improvisar alguma coisa? Tem alguma razão de ser? Ou é um erro? Tá? Vamos lá. O que é isso aqui? Peraí, vamos com calma. Eu vou ver aqui embaixo mais outras coisas. Expressivo, isso daqui não é um texto de técnica, tá? Você usou a folha de estilo errada. A folha de estilo, texto que você vai escrever para expressivo, é o texto de expressão. No Sibelius é Ctrl-E, né? Que é Expression Text. Se você estiver usando outros softwares, é só procurar Expression Text. E geralmente, esse tipo de folha de estilo para instrumentos, ele vai abaixo da pauta, aqui do lado do MF. Então, MF expressivo, e não acima. Porque acima, em texto regular dessa maneira, ou seja, sem ser em itálico, é um texto que se mistura com texto de técnica. Então, por exemplo, se você tiver texto de técnica, arco, pizzicato, ponticello, sultasto, e assim por diante, o fato de você colocar a folha de estilo errada confunde a pessoa. Beleza, mas eu sei o que é expressivo. Sim, você sabe o que é expressivo, mas se você quer fazer uma partitura profissional, o ideal é que você respeite as folhas de estilo. E nesse caso aqui, a folha de estilo está como estilo de técnica. Então está errada, tá bom? Vamos ver o que mais que eu posso encontrar aqui. Vamos ver. Eu encontrei umas coisas mais pra frente, mas eu vou falar de tudo, tá? E aqui, non legato. Boa pergunta. Essa daqui, boa pergunta. Eu preciso ver isso no livro da Elaine Gould, né, que é o Behind Bars, caso você não conheça. Esse aqui eu não lembro agora se isso vai ser expression text ou technique text, tá? Isso aqui eu preciso verificar. Mas eu acredito que seja expression text também, tá bom? Não tenho certeza, então não me matem nos comentários caso não seja isso, tá? Eu vou verificar, depois eu falo pra vocês. Aqui também, Elias, uma coisa que a gente evita é essas coisas relando uma nas outras. Uma coisa que a gente evita. Adoro essa palavra, relando. Meus familiares lá de Minas Gerais que adoram falar essa palavra, eu amo. Essa coisa relando em mim, não gosto de coisas relando. Então, sempre que tem coisas relando em você, você evita, tá bom? Se você puder trazer isso aqui um pouquinho mais pra direita, assim, tá? E outra coisa. Um texto de andamento, que em inglês se chama tempo text, ele tem que ser em negrito, tá? Também, senão é a mesma coisa. Se você usar a folha de estilo errada para um texto de andamento, ele vai sumir nas partes individuais. Sim, aqui, como é um PDF, eu não consigo ver qual folha de estilo você usou, mas pelo menos o estilo que você usou aqui, estilo não é a mesma coisa que folha de estilo. Atenção. O estilo que você usou aqui é de texto de técnica, que é o technique text. E o correto seria usar o tempo text, que em português seria texto de andamento. Não é texto de tempo, tá, gente? É um falso cognato, beleza? Então, verifica se você está usando a mesma folha de estilo aqui que você está usando aqui. Por que as folhas de estilo elas são importantes, gente? Eu tenho um curso inteiro só sobre isso, tá? Lá no Colocadense eu explico como é que funciona. A folha de estilo, Elias, ela serve não apenas para colocar o estilinho bonitinho da fonte, colocar a fonte em itálico, colocar a fonte em negrito. É isso também? Sim, porque a músico, a musicista que vai ler aquela partitura tem que entender. Isso aqui está dizendo para mudar o andamento. Isso daqui está dizendo para mexer na expressão. Né? Isso aqui é um texto de dinâmica. Por isso que as dinâmicas elas têm uma fonte especial, porque ela não pode misturar com o resto
dos textos. É uma ação específica que você vai ter ali na sua partitura. O texto de técnica tem que ser regular. O texto de expressão ele tem que ser em itálico. E não apenas, eles têm comportamentos específicos, né? Depois, né, se você um dia entrar no Clecadenza, assiste essas aulas do curso Folhas de Estilo na Prática, que eu te explico direitinho como é que funciona. Mas, basicamente, resumidamente aqui, para te explicar, você dizer a cada objeto da partitura que esse objeto específico vai ter um comportamento. Então, a gente chama isso de objetos dinâmicos, tá? Eu sei que estou sendo meio técnica aqui, mas é super importante, porque vocês têm que entender, pessoal, que editar uma partitura não é só colocar bolinha numa partitura, tá? É você mostrar para o software o que é o esqueleto daquela partitura, para que ele se comporte da maneira que a gente quer. Se não, é só você fazer tudo no Paintbrush. Se para colocar bolinha numa pauta, faz pelo Paintbrush. Aqui a ideia é que a gente tenha comportamentos específicos. Que comportamentos são esses? Onde que o título tem que aparecer? Como que a gente faz transposição com clique? Como é que a gente faz redução para piano com clique? Como é que a gente faz export de 1 milhão de arquivos ao mesmo tempo? Isso se dá por conta das coisas que tem no esqueleto do arquivo de notação musical. É para isso que serve a edição de partituras, gente. Não é para deixar a partitura bonitinha. Isso também. Mas isso é uma das coisas, tá? Então, fique muito atento a isso daqui, tá? Eu tô sendo bem chata aqui, mas prefiro você errando aqui do que você entregando isso para alguém e parar o ensaio e você queimar o filme, entendeu? Então, aqui vocês estão permitidos de errar 100% do tempo, tá bom? Só não pode errar 2 vezes. Brincadeira, pode sim. Tá? É importante que você preste atenção nessas coisas. Aqui, um outro problema que eu vi, que talvez vocês tenham visto também, deixa eu ver aqui, vamos lá, tem 2 problemas aqui. Será que vocês conseguem descobrir quais são eles? Espera aí, um segundo. Olha só, lembra o problema da margem? Isso aqui eu tenho certeza absoluta, Elias, que você não escreveu dessa maneira. Isso foi um erro na hora que você revisou a partitura. Uma das coisas que eu ensino no meu curso... como se chama esse curso, gente? Partitura à prova de erros, né? É um dos cursos lá que está dentro do Clecadenza. É justamente sobre a questão de você revisar a sua partitura, né? Peraí que eu tô com sede, gente. Tô falando pra caramba aqui, peraí. É a questão de como você revisa a sua partitura. Então, você vai ver pessoas que revisam 1 milhão de vezes a partitura e quando bota para imprimir a partitura, achei um erro. Achei outro erro. Por quê? Porque tem uma série de etapas que você tem que fazer na hora que você vai revisar. Tem uma série de coisas que você tem que prestar atenção, não apenas a revisão em si. Às vezes, a maneira como você está revisando não está sendo eficiente. É por isso que tem erros que passam. Isso aqui não passaria em uma revisão bem feita, beleza? Então, aqui a ideia é que você coloque isso na página seguinte. Tanto que isso vai junto com aquela coisa que eu falei para você, de você pegar, por exemplo, esses 2 compassos e jogar para a página de depois. Para a página seguinte, desculpa. Porque aí vai resolver esse problema aqui, tá bom? Caso não tenha como, nossa, tem que ficar esse compasso nessa página, faz uma quebra de linha. Pronto, tá bom? E aqui, a mesma coisa. O fato de você colocar para a China Cimbal aqui... depois que ele tocar isso, ele vai pro China Cimbal? Ou isto é um China Cimbal, né? Então, assim, seria legal você colocar um textinho quadrado aqui, escrito China Cimbal, aqui. Porque ele não tá indo para nenhum lugar aqui, ele está parado, né? E é isso. E aqui eu não sei muito bem por que você colocou a haste para cima também. Eu não sou especialista em bateria, mas verifica aí. Não sei se tem alguma razão de você ter posto a haste aqui para cima, tá? Aqui dinâmica, bonitinho, acorde bonitinho, legal, esse slash notation perfeito. Me explica isso aqui, Elias, eu não entendi. Por que deixa eu pensar isso aqui. Por que você tem esse... É um Fá isso? Do, Lá, Fá. Deixa eu ver. Por que tem esse Fá, que também está sendo tocado aqui? Como que você quer que a pessoa execute isso? Porque esse Fá está sendo dobrado aqui. Esse aqui é uma mínima, esse aqui é uma semínima com acento, né? Então, como que você quer que a pessoa toque isso? Então, coisas assim que você tem que prestar atenção. Eu não sei se você é pianista, mas isso aqui é meio estranho. A pessoa que vai tocar isso aqui fala, mas é para eu tocar o Fá, ele vai ser acentuado? Como que vai ser, né? Senão você tira esse Fá daqui, né? E deixa só esse daqui. Se você quiser, coloca acento nesse daqui, por exemplo. São coisinhas assim, tá? Esses símbolos de pedal estão errados, tá? Isso não é símbolo de pedal. Você tem 2 símbolos de pedal. Você tem aquele pad, sabe? Que você escreve pad com uma letrinha cursiva, assim.
Aí você pode colocar um traço, ou você pode colocar nada, e a hora que é o traço que ele termina dessa maneira aqui, né? Só que não tem esse na frente, aqui vai ter o pad, ou é o pad sem o traço e vai ter aquela florzinha assim, sabe? Que é tipo um asterisco, assim, né? E, pelo amor de Deus, não é pra colocar asterisco de texto, não. É pra usar o símbolo do pedal, de tirar o pedal, tá? Que tá nos Z símbolos do Sibelius. Beleza? Então, bora. Aqui você pode colocar uma pausa de mínima, tá? Deixa eu pensar. Uma coisa que eu não entendi, Elias, eu queria que você me explicasse. Por que que eu... Ai, peraí, que eu desativei minha cadeira aqui. Peraí, gente. Peraí. Tá. Por que que você colocou o número de compasso gigantesco e por que que você colocou a letra de ensaio minúscula? Não entendi essa lógica. Geralmente, o número de compasso, a gente coloca ele no tamanho normal, né? Tanto que se você aumentar o tamanho da fonte inteira aqui, como eu falei pra você agora há pouco... Deixa eu só ver se o vídeo tá gravando, gente. Tô com medo de estar falando por nada. Pronto, tá certo. Se você aumentar a fonte aqui, a fonte da partitura como um todo, a fonte do compasso, o número de compasso, ele vai aumentar também. Então, você não precisa aumentar ele aqui, né? Isso aqui tá meio desproporcional. E o ideal para esse tipo de coisa é que você pegue das letras de ensaio. E, no caso, a letra de ensaio, essa sim você pode aumentar. Pode tochar lá, deixar bem grande, porque isso aqui vai te ajudar no ensaio. Porque, imagina, aqui, eu tô com um zoom, sabe? Eu tô com um zoom gigante. Só que a pessoa, ela vai ver isso aqui, mano. Como você quer que ela identifique a letra de ensaio aqui, não é? E aqui, mesma coisa, tá? As margens valem para tudo. Tanto que aqui, ó, eu não entendo. Por que aqui tem uma margem menor, aqui tem uma margem maior, né? Mas já falamos de margem, né? Espero que você resolva esse assunto, tá? E vamos dar sequência aqui. Evite esse tipo de coisa aqui, ó. Quando dá isso daqui, você pode dar um X aqui, que é um flip que você dá lá no Sibelius, para ficar o colchete aqui bonitinho e o 3 no meio. Se não, você pode trazer esse 3 mais para cima e a voltinha do 3 você coloca na linha da pauta. Ai, Patrícia, você é louca. Sim, eu sou louca. Aprendi isso com uma copista aqui em Paris, que ela me falou isso. Eu falei, nossa, né? Que basicamente é você evitar colocar a linha dentro, assim, tipo, aqui, em linhas retas, dentro desse texto. Não, você coloca a linha assim, ó, né, dessa bundinha aqui do 3, tá vendo? Que aí o 3 vai ficar mais legível, tá bom? E aqui também, olha só, o fato de você colocar 1 milhão de compassos por sistema faz com que você tenha esse tipo de coisa aqui, ó. Ai, meu Deus, peraí, que tá até dando pau aqui, gente, peraí. Vamos, fio. Eu quero aumentar. Peraí, gente, aqui. Isso aqui é muito ruim de ler, Elias. Assim, dificulta a leitura, né? Então, tenta aumentar um pouquinho isso daqui, jogar uns 2 compassos para lá, pode mandar ver nesse negócio do espaçamento horizontal, porque espaçamento horizontal ruim dificulta demais a leitura. Eu estou com dó da pessoa que vai ter que reger isso daqui. Eu, assim, sou super míope, eu tenho um problema de visão, que eu vejo tudo duplicado. Eu não sei se vocês sabem disso, acho que eu já contei isso pra vocês sim, em alguma live, não lembro. Mas o fato de você não prestar atenção nessas coisas, né? Eu sei que não é consciente, claro, né? Mas esse tipo de coisa faz muita diferença. Faz muita diferença. Para quem é míope, para quem tem algum problema de visão, né? Então, procure fazer as coisas de um jeito que fiquem fáceis de ler, que fiquem fáceis de você identificar. Porque o ensaio tem que fluir. Você não pode deixar as coisas tão pequenininhas assim, tá? Eu não sei por que você fez tão pequeno. Você tem que pensar na pessoa que vai ler, você tem que imprimir, ver você mesmo. Ah, isso aqui tá legível? Isso aqui eu conseguiria ler esse negócio? Se a resposta for não, você tem que entender essas coisas, tá? Beleza. Aí, então tá. Então seria legal você aumentar o número de ensaio, você não deixar o número de compasso tão grande. Deixa eu ver se você colocou o número de compasso embaixo. Não. Ufa, senão eu já ia levar expor. Quem me segue aqui faz tempo já sabe, né? O número de compasso em todos os compassos está proibido. O número de compasso em cima, embaixo, à direita, à esquerda, gente, não. Então você fez isso certinho, muito bem, tá bom? Vamos lá, então. Já estou vendo algumas coisitas aqui pra gente conversar. Cadê? Aqui você fez um crescendo. Precisa? Será que precisa fazer ele até aqui? Por que você não põe apenas um garfo de crescendo que nem esse daqui, aqui? Porque o crescendo escrito, geralmente a gente usa para textos maiores, onde o garfo de crescendo vai ficar muito ruim de ler, vai ficar um negoção assim, sabe? Só que aqui
são 2 compassos só, né? Então, eu deixaria de um jeito melhor. Se você coloca, em vez de colocar crescendo, você põe aquele garfo assim, sabe? Que medo de fazer isso aqui, gente. Falaram que não pode mais fazer gestos, né? Eu aqui fazendo assim, depois alguém tira print, né? Socorro, gente, credo. Bom, desculpa, mudando de assunto. Aí, beleza. Então, você vai colocar isso daqui assim. E outra coisa. O que eu ia te falar? Eu ia te falar que esse crescendo com esse tracinho, a gente não usa muito não, viu? Isso aqui a gente não usa muito mais não. Geralmente, você vai usar não esses traços tão próximos, né? Você vai usar traços, talvez... Em algumas partituras você vai ver isso, de traços... É um tracejado mais longe um do outro, assim. Mas esse super curtinho, assim, não é pra isso, tá? É isso que tava me incomodando, é isso que eu não tava entendendo, né? Vamos ver o que mais aqui. Aqui, você colocou as coisas, tá? Beleza. É normal que aqui esse tenha dinâmica e esses daqui não? É normal isso? É um esquecimento ou é isso mesmo? Vamos ver aqui. Aqui também você tem... sim. Aqui, por exemplo, você fala MF crescendo, né? Mas crescendo para onde? Tá? Então, assim, essa pessoa aqui ela vai estar do MF ao F, é para ficar em crescendo, mas ele cresce, mas ele volta para MF, quer dizer que isso aqui, tudo aqui é F, então? Ou não? Então, assim, isso não tá muito claro para mim, beleza? Tenta pensar um pouquinho melhor aí como que você colocou essas dinâmicas, entender um pouco como que você que isso soa e etc, né? Claro, gente, que eu tô vendo isso aqui um pouquinho de cima, tá? Tem um trabalho muito mais profundo de arranjo mesmo para, né, identificar as melodias, etc. Aqui eu tô pensando mais na coerência da edição, tá? E de coisas de notação musical, tá? Lembrando que se você quiser mexer com arranjo, né, alguém que veja o seu arranjo profundamente e analise ele com calma, né, que é um outro trabalho. A edição e arranjo são coisas diferentes. Aqui eu estou falando mais da edição, beleza? Eu sugiro que você veja lá o canal do Rodrigo Faleiros e do Rafael Oliva, tá bom? Que vão te ajudar aí muito nisso aí. Aí aqui também, decidido. O que isso quer dizer, mano? É o quê? É para mudar o tempo? Assim, o que isso quer dizer? É muito subjetivo, vocês não acham? Como que você indica isso? Assim, como que o maestro... Imagina que você deu isso aqui na mão de um maestro japonês, tá? Sei lá, alemão, não sei. O que é isso aqui? Decidido, tá? Mas o que isso quer dizer, sabe? Então, assim, quanto mais informações você dá, melhor. Então, o quê? É uma mudança de andamento? Decidido quer dizer o quê? Sabe? Então, são coisas assim que podem confundir, podem parar o ensaio, né? Então, é legal você dar mais informações aqui. Você vê algumas edições francesas que colocam isso, né? Você vê umas peças, acho que de Messiaen, que tem isso, onde ele explica, né? Ele dá, assim, um caráter, mas ele dá uma explicaçãozinha embaixo. Isso seria legal, eu acho, tá? Me comenta aí também, gente, nos comentários, tá? Digam aí nos comentários o que vocês acham disso. Aí aqui também, isso aqui, ele continua em F ou não? Pra mim, as dinâmicas não estão muito, muito claras aqui, tá? Aqui, beleza. Porque só, isso daqui, ele tá dentro desse bloco, só que um tem dinâmica, outro não. Aqui tem essa dinâmica, mas isso aqui eu não sei, é F isso aqui? Isso aqui é F ou MF? Sendo que tá tocando em uníssono. É uníssono isso aqui, gente? É uníssono, né? Ele tá tocando em uníssono. Por que esse aqui é MF? Enfim, são coisas a ver, tá? E, gente, às vezes a gente vê coisas, né? E às vezes eu não estou vendo coisas que às vezes vocês estão vendo. Então pode comentar aí à vontade, tá? Às vezes eu posso. Às vezes não, né? Muitas vezes eu posso estar enganada também, tá? Então, assim, eu tô falando de acordo com o que eu estou vendo aqui. É que eu bato o olho e eu vejo em um primeiro momento, tá? Mas podem falar aí nos comentários. Não, você tá errada, você falou errado isso aí. Não tem problema, tá? Estamos aqui para conversar, pra gente encontrar maneiras melhores de fazer uma partitura, beleza? Aí aqui. Beleza, você aumenta para MF. Porque isso que eu não entendo, olha só. Aqui ele tá MF, beleza. Aqui eu não sei o que acontece, aqui ele cresce e vira MF de novo, então ele vai de MF para MF, é isso? Isso que eu não entendi muito bem, né? Então tá, vamos lá. Aqui tem essas dinamiquinhas, aqui, pelo amor de Deus, Elias, se você puder, uma coisa que é muito importante, é você alinhar essas dinâmicas, tá? Senão fica muito ruim de ler, tá bom? Se você puder deixar alinhadinho, se bem que aqui... aqui realmente não tem muito como. Aqui tem. Aqui você pode trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo. Mas aqui não tem muito como, porque tem esse negócio aqui. O que você poderia fazer aqui é trazer esse 3 para cima. Você dá um flip, deixa aí aquele colchetezinho aqui, e esse aqui também, né?
tá bom? E aí você pode trazer essas dinâmicas aqui pra cima, tá? O que mais? Vamos ver aqui. Para drum kit large. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui não sei por que a haste ela tá assim, tá? Bateristas, vocês me corrijam, tá? Se eu estiver falando merda, não sei se haste pra cima pra bateria nesse caso quer dizer alguma coisa. Mas não sei se é um erro, porque em outros instrumentos isso aqui seria um erro, tá? Ela não seria pra cima, ela seria pra baixo, tá? Por estar acima da terceira linha. É uma regra que a gente tem de notação. Haste para baixo vai ser tudo que está acima da terceira linha, ou na terceira linha, ou acima da terceira linha, e haste para cima tudo que está abaixo da terceira linha, ou na terceira linha. Ou seja, o único lugar onde você vai ver a haste tanto para cima quanto para baixo é na terceira linha, tá bom? Porque ela cabe dentro da pauta. É basicamente isso. Vamos lá então. Vamos lá. Aqui já tem algumas coisinhas para falar para você. A pessoa estava aqui com um prato, com um instrumento aqui, e ela vai trocar para outra coisa, para drum kit. Só que você vai avisar ela no momento que ela começa a tocar, que ela vai ter que trocar para o drum kit large, né? Então, assim, esse tipo de coisa, como eu falei em outras coisas, usa o texto regular, com um box em volta. Aqui você usou, sei lá, que folha de estilo essa que você usou, também não tá coerente com o que você fez aqui, eu acho. Quer ver? Deixa eu ver se tá coerente. Não, aqui você fez com coerência, só que a folha de estilo, ela tá errada. Ela tá coerente, mas ela tá errada. Por quê? Você ir para algum instrumento, a gente usa geralmente o texto regular, ou seja, sem ser em negrito, como tá aqui. Por quê? Para não confundir com o tempo text, que é o texto de andamento. E você coloca ele um pouquinho antes, para a pessoa saber o que é para fazer antes de começar a tocar, né? E eu sei, gente, que vai ter gente me falando aí, ai, mas a pessoa está vendo a partitura, e não sei o quê, ela vai ter lido a partitura antes. Cara, nem sempre. Nem sempre. Às vezes ela tem que ler à primeira vista o negócio, no show ali, no concerto. E se você coloca isso assim, dessa maneira, a pessoa pode falar, ai caramba, era pra fazer isso aqui, eu não tive tempo de fazer. Ai caramba, não tive tempo de trocar de tal instrumento pra tal instrumento. Ai caramba, não tive tempo de pegar a maleta, a louca, a baqueta lá do não sei o que, entendeu? Então é legal você colocar antes. E um texto que não seja em negrito para não confundir com tempo text, que é o texto de andamento. Aqui, vamos lá. Temos algumas coisinhas aqui. Por que você colocou crescendo? Aqui é aquela mesma coisa do crescendo que eu falei pra você, né? De você usar garfo de crescendo nesse caso. Por que você fez isso na mão direita e esquerda? Não entendi. Se você coloca no piano, na pauta, né, assim, entre as duas pautas, a gente entende. Eu sou pianista, né? A gente entende que são as duas mãos que crescem juntas, né? A não ser que tenha uma coisa muito específica, de um contraponto, com várias vozes acontecendo, que tenha várias dinâmicas em cada voz. Só que isso, gente, é um pouquinho mais raro. No caso desse estilo aqui, se você colocar apenas um garfo de crescendo entre as duas pautas, tá bom. Isso aqui é errado, tá? Então, pode tirar esse negócio daqui. Aqui é a mesma coisa, símbolo de pedal. Se você quiser dizer pedal com isso, tá? Eu não sei se é isso que você quis dizer. Eu imagino que tenha sido pedal. Se não for, me corrijam nos comentários. Se for pedal, já falamos sobre. E essa escrita aqui não está adequada para piano, tá? Pergunta para qualquer pianista. Dá um print isso aqui e fala pro seu amigo pianista. Isso aqui tá legal? A pessoa vai falar, ai, nossa, que dor no olho, né? Por quê? Porque eu sei que alguns instrumentos eles estão acostumados a tocarem com esse tipo de escrita, né? Que tem uma nota lá na PQP e uma nota aqui embaixo. Tipo, violão, essas coisas, né? Porque você tem um alcance ali que é muito diferente do alcance que a gente tem com o piano. No caso aqui, o ideal seria você dividir as hastes aqui. Você colocar isso como voz 2, né? Como layer 2, por exemplo. Esse aqui também. Isso aqui como layer 1, para você dividir as duas mãos. A mão X toca isso aqui, a mão Y toca isso daqui, tá? Isso aqui é muito ruim de ler pra gente. Isso aqui é totalmente anti-intuitivo pra gente. Dá pra ler? Dá. Mas é uma merda de ler, entendeu? É aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, né? O Rodrigo que rica, essa coisa que eu falo, né? Dá pra ler? Dá, mas tá uma merda, né? Mas isso aqui é facinho de você corrigir. E aqui também, olha, isso daqui. Ai, por que você colocou a cifra depois da nota? Vamos colocar a cifra centralizada na cabeça de nota ali, tá bom? Ou assim também, né? Às vezes você vai ver ela centralizada e às vezes você vai ver ela no início da cabeça de nota, tá bom? Beleza, assim tá bom. Só que isso aqui, ela tá depois, né? Então fica meio estranho aqui de ler, tá? E aqui também, olha, uma mão só alcança isso aqui? Não. Então faça em duas layers, haste pra cima, haste pra baixo. Que mão que vai tocar o quê? A gente toca piano, a gente já tem que ler um monte de coisa. Se você ainda manda a gente decidir com que mão que eu vou tocar o quê, não faça isso. Coloque. A mão direita vai tocar isso, a mão esquerda vai tocar aquilo, né? Então, aqui, por exemplo, você poderia colocar esse si, ré, sol, você pode colocar haste para baixo, e esse si, pode colocar
com haste pra cima, que a gente vai entender que é assim e assim. Então vai ficar mais de boa de tocar, tá bom? Vamos lá, então. O que mais? Aqui você tem... isso aqui, beleza. Nossa, meu, esse tipo de coisa... Peraí, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Aqui embaixo parece ok. Ai, meu Deus, o que é isso aqui? Elias, o que é isso aqui? Meu Deus do céu, o que é isso? Pelo amor de Deus, coloque isso aqui, tá? Isso aqui é erro, tá? Então, please. Ai, meu Deus. E também outra coisa. Só antes de eu falar... quer ver? Eu só vou falar isso aqui, depois eu vou falar uma outra coisa. Elias, ó, esse daqui... Não, tá bom? Não. Os acentos, as articulações, etc., a gente tenta colocar elas o mais próximo da cabeça de nota possível. Ai, não tá indo. Tá, então você desativa o layout magnético para cada um desses elementos, né? Não o global, pelo amor de Jesus Cristo, não o global, só o individual, e você arrasta, tá bom? Quando tem coisas assim. Ou aqui, se você der um flip, normalmente ele vai entender já, ou aqui você desativa o layout magnético, não sei que software você usou, acho que é MuseScore. No MuseScore não sei como faz, mas isso aqui tá errado, tá bom? Isso aqui não pode tá aqui não, beleza? O que eu ia falar pra você é isso aqui também, né? São as... Ai, peraí que eu vou tomar água, gente, que eu tô ficando cansada. Vamos lá. Tô cansada, gente, tô cansada. É muita coisa pra gente ver aqui, né? Vocês verem, cansa, né? Você revisar cansa mesmo. Então, bora. E você saber as folhas de estilo e fazer isso certinho vai te poupar tempo nessas revisões, que é um monte de coisinha pra ler, um monte de coisinha chata de ficar lendo, ficar olhando, cansando a vista. E a folha de estilo inserida corretamente diminui o seu trabalho em muitos %, tá? Porque vai estar tudo pronto, já tudo certo, você não vai ter que ficar se perguntando essas coisas, né? De ficar, mas isso aqui é o quê? Isso aqui é texto de técnica? Isso aqui é texto de andamento? Isso aqui vai aparecer na parte individual ou não? Porque isso aqui, se você usou desculpa, a folha de estilo errada, ele vai sumir na parte individual. Só que, Elias, a hora que você estiver exportando a parte individual, o que vai acontecer? Você vai estar cansado para burro, você não vai estar mais a fim de trabalhar, porque a hora que a gente chega na parte individual, é a hora que a gente já está querendo morrer nas nossas edições, né? Que a gente já trabalhou, já editou o negócio inteiro, um trabalhão, trabalho de, assim, coisa de orquestra. Você quer morrer? Tem as partes individuais, puta que pariu. Aí você tá cansado pra burro, e as coisas somem e você não percebe. Aí que tá o lance, você não percebe, tá? E eu não tô falando de você, Elias, tô falando de nós copistas, muitos copistas que já passaram por isso. E isso é culpa de folha de estilo errada, tá bom? O que eu ia falar pra você aqui é a coisa de você... aqui sobre as... ai, meu Deus, peraí, o que é isso? Peraí... Ai, que susto, gente. Achei que tivesse visto um erro aqui, mas não. São vozes da minha cabeça que viram erros que não existem. É isso aqui que eu ia falar. Assim como os textos, né, que a gente tem aqui, que é legal você colocar um texto coerente, né? É tudo em português? Então tem que ser tudo em português. É tudo em francês? Então tem que ser tudo em francês. É tudo em italiano? Então tem que ser tudo em italiano. É tudo em inglês? Tem que ser tudo em inglês. Nunca misturar idioma. Para que você vai misturar línguas, né? Então, mesma coisa para as abreviaturas, né? Então você tem aqui FL1, FL2. Aqui você pode colocar CIB, né? No caso, CIB 1. Não precisa colocar em CIB. CL.CIB1 tá ótimo. E o B do CIB é o bemolzinho aqui, tá? E não BB. A gente entende, bebê? Entende. Mas tá errado, tá bom? A gente entende, mas tá errado. Fazer é com S? Não. Mas na hora que a gente lê, a gente entende, não é? Sim, mas tá errado. Sim, continua errado, entendeu? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Tá bom? Então, você decide. Você quer colocar em inglês ou português? Mas uma mistura dos dois, não, tá? E isso aqui também, olha. Isso aqui é um erro. Como assim trom em F? O que é isso, gente? Trom em F? Né? Então, uma coisa interessante de você ver, Elisa, você vê como que você abrevia cada instrumento. Né? Trompa, você pode abreviar com TPA, tá bom? TPA, ponto. Trom é errado. Por quê? Porque pode ser trompete, pode ser trombone, tá bom? E pode ser trompa. Então, assim, trom em F, dá pra entender? Tá, mas tá errado, tá bom? Beleza. Aqui, mesma coisa, TBN, tudo certo. Aqui, ó, TBA, tá bom? Piano, aqui, ó. Por que aqui não tem ponto? Mesma coisa, coerência, Elias. PNO, ponto. Isso aqui eu não sei o que é. É um contrabaixo? Tá.
Aqui também, né? Tem que ver as suas abreviaturas. Aqui também, ó. Às vezes tem ponto, às vezes não tem. Viola não tem ponto. Violoncelo tem ponto. Então, cuidado. Meu Deus, o que é isso aqui, meu Deus do céu? O que é isso? O que é isso aqui? É um bend? É um bend que você colocou aqui? É isso mesmo? Depois corrige aí pra mim, tá? Se eu tiver errado. Mas nunca vi notação de bend em violoncelo. Posso estar enganada. Posso nunca ter visto isso. Não é porque eu não vi que não existe, né? Depois me digam aí nos comentários, tá? Vamos lá, então. Aqui a gente já viu. Aqui é aquela coisa que a gente já viu, então bora. Quanta coisa, né? Vamos tentar acelerar um pouquinho, porque vocês não devem estar aguentando mais, né, gente? Aqui também, olha. Manso e suave. O que isso quer dizer? Sabe? Como que você quer colocar manso e suave se tá tudo MF? Se é manso e suave e F aqui. Como que você toca alguma coisa suave em F, né? Então são essas coisas que não estão muito coerentes, na minha opinião, claro, né, gente? Vocês podem discordar de mim, tá? Se você colocar manso e suave e as dinâmicas são MF, FF, F, F, MF, não sei se vai soar muito manso, muito menos suave. Então, veja isso aí, tá bom? Vamos ver, o que mais? Fá bemol? Tá. Tá certo isso aqui, meu? Por que você colocou Fá bemol aqui e não Mi? Ah, porque é Fá bemol. Tá, entendi. Entendi, agora que eu vi que é Mi bemol aqui. Mas, tá, teria que ver harmonicamente isso daqui, se não seria Mi natural, né? Mi com B quadro. Isso aí, pergunta aí pro povo dos arranjos que eles vão explicar melhor. Porque eu não tô vendo, tá, gente, a parte harmônica, não tô vendo nada disso. Eu tô só no modo search and destroy das coisas de erro de notação, erro de edição, etc. Beleza? Antes que venham me xingar nos comentários, que eu sei que tem um povo aí que adora vir nos comentários achar pelo em ovo nas coisas que eu falo aqui, né? Ah, eu vou te dar uma dica muito legal, que eu aprendi também lá na Duron, com uma copista aqui em Paris, muito foda. Ela me ensinou um negócio que eu nunca mais esqueci, que é, e ó, se você estiver vendo esse vídeo, acorda aí, ó, sai das abas aí e volta aqui pro vídeo, que é esses colchetes das tercinas, né? Que é você colocar ele sempre, em vez de colocar ele meio tortinho, né, que algumas pessoas fazem, se bem que aqui não dá muito pra ver, né? Esse aqui acho que, aqui eles são certos, né? Mas você vai perceber que alguns apps, eles vão deixar ele meio na diagonal, assim. E a ideia é que você deixe ele sempre retinhos, que nem ele tá aqui. Que tudo fica mais bonito, gente. Fica mais coerente. E pode ver, as edições, elas fazem assim. As edições boas, elas fazem assim. Quando eu aprendi isso, com a Francine, nossa senhora, gente. As minhas edições ficaram muito mais bonitas, porque você vê de longe e tudo fica bonitinho, assim, sabe? Beleza, vamos lá. Que mais? Aqui as dinâmicas estão mais certinhas, né? A gente consegue ver o que tá acontecendo. Não tem coisa faltando. Vamos ver se eu não tô esquecendo nada. Ai, meu Deus, o que é isso? Vamos lá. Elias do céu, não. Elias, vamos lá. Nunca coloque dinâmica embaixo de pausa. Como é que você quer que a pessoa chegue nessa... Como você quer que ela toque isso aqui, né? Então, esse tipo de coisa, eu sei que é resquícios de Ctrl+C, Ctrl+V. Estou ciente, tá? Estou ciente. Nesse caso aqui, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse F e trazer um pouquinho pra cá. Porque a pessoa ela vai crescer até o F antes da pausa. Porque na pausa, ela não toca. Ela vai tocar como? Assim, ó. Chegou no F. Né? Tipo, ela não vai conseguir, entendeu? Beleza? Então tá. Então, cuidado, ó. Aqui também, pelo amor de Deus, tá? Que mais? Olha só, para tímpano. Como que você quer que o cara, ou a mina que vai tocar isso aqui, como você quer que ele toque isso aqui? Ele tá lá, e ele vai fazer vrum, assim, sabe que nem aquelas coisas de, tipo, como chama aquelas coisas de como é que chama aquilo, gente? De glam rock, sabe, os caras com uma peruca, assim, tipo Twisted Sisters, que ele tá tocando assim, ele joga a baqueta, ele sai correndo, ele pega outro negócio e começa a tocar assim. Tipo, é isso que você quer que ele faça? Como que ele vai fazer isso aqui? Deixa eu ver o tempo que tá isso aqui, né? O andamento. Porque aqui, às vezes tá rápido. Decidido. Quanto que tá? Então, 54, beleza. Ok. Vou aceitar. Mas assim... Esse tipo de coisa, Elias, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pra mim parece pouco tempo pra pessoa
terminar de tocar uma colcheia e já estar com a baqueta na mão para tocar o tímpano. A não ser que o tímpano esteja colado ali com ela, né? Dentro da bateria. Deve ser algo assim, será? Né? Enfim, não sei. Eu não tenho o contexto todo aqui da situação. Eu tô dizendo sobre essa coisa de você trocar de instrumento, né? De um para outro e essa coisa. Imagino que aqui você tenha um tímpano colado na bateria. A pessoa tocando bateria, ela toca o tímpano, mas ela vai tocar com a mesma baqueta? Ou vai ser com outra baqueta? Vai troca de baqueta? Ela vai tocar tímpano com a baqueta de bateria? É isso que você quer? Né? Cuidado, tá bom? Então, essas coisas têm que estar bem claras, né? Eu, exagerada, imagina. Então, bora. Ai, meu Deus! Elias, pelo amor de Deus! Alinha essa dinâmica, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, perdi aqui. Alinha essa dinâmica aqui, pelo amor de Deus, tá bom? Alinha a dinâmica aqui, ó. Tá? Não é antes, não. É logo aqui. E aqui também, ó. A não ser que você seja o Rachmaninoff, um monte de gente não vai conseguir tocar isso daqui, não, tá? E aqui também, eu não sei o que são esses símbolos aqui, meu. É pedal isso aqui? Se for pedal, tem que estar embaixo, nunca no meio da pauta. Jamais você vai colocar pedal no meio da pauta. Só me corrija se eu estou falando besteira, tá? Não sei se isso aqui é alguma coisa, alguma notação de música popular, não sei. Mas se for pedal, não é assim que se nota, beleza? Que eu sei, gente, que algumas notações de pop eu não conheço tanto, tá? Então, assim, podem carcar nos comentários, que eu leio todos os comentários e eu posso me enganar também. Ai, achei um erro aqui, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Bom, aqui, esse trezinho, você sobe pra cima, tá? Isso aqui, Elias, não, tá bom? Nós não fazemos isso, tá? Isso aqui, o que acontece? Você tá misturando duas figuras rítmicas em uma só. Como que você resolve essa porcaria aqui? Você faz assim. Aperta X, você usa o flip. Isso aqui tem que estar quase para baixo, isso aqui tem que estar quase para cima. Isso aqui tem que estar quase para baixo, isso aqui tem que estar quase para cima. Fim. Não se mistura essas coisas. Ai, mas eu já vi numa edição assim. Sim, antigamente fazia assim mesmo, era um negócio que se fazia e que não se faz mais. Caiu em desuso esse tipo de notação, que você mistura as coisas, né? Quando você tem, por exemplo, um baixo que toca uma nota assim, né, que segura uma nota, uma mínima, e depois é um monte de colcheia, e que ele põe a mesma cabeça de nota e saindo uma colcheia de dentro da semínima. Isso confunde, né? Então, assim, vai ter duas notas, uma lá da outra? Vai. Ah, é feio? Sim, mas é assim, é mais claro, é mais funcional dessa maneira, e é assim que se faz, tá bom? Então, pronto. Aí, pronto, falei. Beleza. Então, aqui, Nossa, quanta tercina, né? Beleza. Tá bom, tá bom. Ai, meu Deus, isso aqui me arde o olho, isso aqui, Elias. Quero ver essa correção depois, hein? Tá bom? Aqui tá certíssimo. Você colocou o texto de andamento, tá certo, né? Folha de estilo certa. Interlúdio majestoso. Olha, eu acho que majestoso é com J, tá bom? Só verifica aí, beleza? E eu não sei se isso aqui se refere a uma parte da música, né? Um interlúdio, né? Esse tipo de coisa você pode colocar dentro de um quadrado também. Eu acho que vai ficar mais claro para quem tá regendo, tá bom? Porque isso daqui, você escrever dessa maneira, se mistura com texto de andamento, com texto de técnica também, né? Então, cuidado com isso. Aqui também, ó, mesmo problema. Os acentos têm que estar colados com a cabeça da nota, tá? Ou você dá um flip aqui e elas ficam... Por que você colocou haste pra cima aqui, meu? Isso aqui é haste pra baixo, tá? Pelo amor de Deus. Tem umas coisas com haste aí que eu não estou entendendo. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó, tá errado, tá? 1, 2, 3. Por que ela tá acima da terceira linha e a haste tá pra cima? A haste tem que ser pra baixo, tá? E os acentos idem. Tem que estar perto da cabeça de nota, tá bom? Que mais? Non legato. Também verificar, tá? Isso daqui, que eu não tenho certeza se o non legato não sei se tem hífen no meio e não sei se é texto de técnica, tá? Só verifica pra mim, por favor, porque eu tô achando que isso aqui é texto de expressão, tá? Aqui também, ó, dinâmica embaixo de pausa. Isso aqui parece Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, quer dizer, nem sei, porque não sei de onde você tirou isso aqui, mas o F não tem como se tocar o compasso F em pausa. Isso não existe. O F tem que estar no final do compasso aqui, ó. Esse também. Tá bom? Aqui não, porque aqui tem nota. Tomar uma aguinha, porque não sou de ferro. Nossa, gente. Ai, meu Deus do céu. Aqui também, ó. Idem. Aqui também, ó. Ai, não tá dando zoom aqui, essa porcaria aqui.
Por que, Elias do céu? Isso aqui é revisão mal feita. Desculpa falar assim. A Play, revisão mal feita, porque a gente deixa passar esse tipo de coisa. Se você tivesse feito uma revisão zona, daquelas boas, sabe? Revisão boa, isso não teria passado, tá? Isso pode ser várias coisas. Pode ser o ambiente onde você está revisando está bagunçado, pode ser privação de sono, pode ser você não tá concentrado, pode ser você tá revisando cansado, ou você tá revisando logo depois de editar, né? No meu curso lá, a partitura, a prova de erros, que eu vendo ele separadamente também, você pode ver aqui no link dos comentários. E ele tá dentro do Cadenza também, né? Eu explico justamente isso, que às vezes os problemas de revisão estão muito além da revisão em si, não é a revisão que tá fazendo o problema, mas coisas do ambiente, etc, né? E eu falo isso tudo pra vocês lá dentro. Ai, meu Deus, vamos lá. Essas coisas de pedal que eu não sei o que é aqui. Isso aqui. Lá sol, beleza. Ó, isso aqui, não entendi. Reveja as hastes, tá? Da sua partitura, porque isso aqui é um erro. Vamos lá. Aqui. Parece ok. Por que a oitava aqui começa antes de começar? Pode começar aqui, tá? Começa aqui, ó, a oitava. Não aqui, tá bom? Vamos ver, que mais? Ai, meu Deus! Ai, colisão. Então aqui, por favor, arrume essa colisão. Se você fez isso aqui no MuseScore, você fez um milagre, tá? Ai, meu Deus, o que é isso aqui, Elias? O que é isso aqui, meu? O que é isso? Acho que é um erro, né? Então, assim, esse F é pra estar aqui, né? Eu imagino. Então, por favor, corrija, tá bom? Isso aqui, ele acaba antes da pausa, tá? Ele acaba aqui, e não depois da pausa. A pausa não tá oitava acima, tá bom? Vamos lá, a tempo triunfante, beleza. Tá bom? Isso aqui faz mais sentido, tá vendo? Triunfante faz mais sentido. Aqui, FF, sabe? Isso aqui faz mais sentido do que aquilo que a gente viu antes, como é que é? Suave e não sei o que, né? Que você tinha colocado. Vamos ver aqui. Tá, para tímpano, também, mesma coisa, meu. Mesma coisa. Outra coisa que eu pensei aqui é que nesse caso... tô pensando aqui, Elias. Nesse caso aqui, em vez de colocar para tímpano, já que não tem tempo, é tímpano, direto, né? Que a pessoa vai ver que é tímpano aqui. Mas isso eu precisaria de mais contexto, eu precisaria ver como é que tá esse tímpano. A pessoa tem que sair de algum lugar e ir para outro, né? Então, ficar atento com isso daí também. Ou se é outra pessoa que toca, também eu não pensei nessa possibilidade, né? Nossa, quanta nota, meu Deus do céu. Que trampo, meu. Você fazer isso aqui. Muito bom. O que é isso aqui? É um bend também? Tá. Bend, confesso pra você que eu não manjo muito da notação de bend, tá? Então eu não vou poder opinar sobre. Não quero falar besteira. Aqui, tá legal, tá legal. Aqui também, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Ele, ó. O que eu tô vendo aqui? Ctrl-C, Ctrl-V. Isso aqui. Opa. Que eu acabei de falar pra você. Então, cuidado, tá? Sul-ponticello, perfeito. Aqui tá certo, ó. Aqui você colocou a folha de estilo certa, que é a Technique Text. Muito bom. MF, beleza, aqui ele tem um acento, ótimo. Legal, traz esse trezinho mais pra cima aqui, do jeitinho que eu te falei. Isso aqui tá errado, tá? Tá errado, desculpa, né? Não sou nem um pouco sensível pra passar as informações. Tá errado. Isso aqui, por que tá errado? Haste errada. Eu não sei, Elias, o que você está fazendo com essas hastes. Geralmente, quando você usa um software de notação musical, ele sabe para que lado fica as hastes. A não ser que você fique mexendo nas hastes. Eu vou mexer aqui na direção das hastes. Você não tem que mexer em nada. Geralmente, se você está editando certinho... Agora, falando sério, né? Nossa, eu tô meio fanha já, gente. Desculpa, tá? Se você tá editando certinho, Elias, o Sibelius, ou o Finale, o Dórico, blá, 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 ele vai entender. É haste pra cima. É haste pra baixo. Se você inserir um Layer 2, automaticamente o Layer 1, ele vira haste pra cima. E o Layer 2 vira haste pra baixo. Ele entende isso. Por isso que o software de notação musical tem que ser usado do jeito certo. Tá? E não assim, a gente vai colocando a bolinha, vai inserindo as coisas, né? Às vezes as pessoas editam assim, sem perceber que muitas coisas podem ser automatizadas. Então, esse monte de erro de haste que eu vi na sua partitura, não tinha que existir. Você fez alguma coisa que na hora de você editar, na maneira que você edita, que você mudou as hastes ou sei lá o quê, ou compôs já direto no software, e que tinha uma voz 2, que você apertou flip que não precisava. Pode ser alguma coisa nesse sentido, tá? Então, fica atento a isso aí, tá bom?
Para as próximas edições, tá? Porque, nossa, trampo, hein? Trampo de louco você fazer isso aqui, meu Deus do céu. Deixa eu ver, grandioso. Não tô entendendo o negócio. Tá o mesmo tamanho isso aqui? Acho que sim. Meu Deus do céu, estamos quase acabando, gente. Aguentem, aguentem. Pediu minha ajuda? Agora aguenta. Tá bom? Vamos ver. Grandioso, tá, beleza. Ah, isso aqui, ó, você pode colocar aqui, tá? Você pode alinhar ele aqui, o ritenuto e o a tempo aqui, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Aqui mesma coisa. Por que aqui tá solo clarinete, aqui tá soli? Por que agora tá em italiano, metade português, dinâmica embaixo de pausa? Ai, Elias, meu Deus do céu, isso aqui eu vou brigar com você. Tá? Dinâmica nunca pode vir embaixo de pausa. Então, corrige isso aqui. Isso aqui eu sei que é chato, tá? Eu tô zoando, mas eu sei que é muito chato, porque... Nossa, coitada da pessoa que vai ter que tocar isso aqui, meu. Porque tem isso. O cara vai tocar um solo e o cara tem uma apogiatura aqui, gente. É isso mesmo? O que tá acontecendo aqui, gente? Alto sax 1. Alto sax 1. Tá, gostaria de entender essas kill notes que você colocou. Bom, primeiro, né, falando aqui das dinâmicas, né, corrija as dinâmicas. Aqui, não mexe, não faz essa suruba de idiomas, né? Escolhe um idioma e faz nesse idioma. Se vai ser solo, vai ser solo. Se vai ser solo clarinete, vai ser solo clarinete. Não mistura as línguas. Isso confunde muito, tá? Eu sei que às vezes a gente começa a editar a partitura, a gente compõe ao mesmo tempo que está editando e não sei o quê, e coloca um negócio, alguém vai revisar, coloca em outro idioma, só que isso é uma coisa que a gente tem que revisar no final. As coisas têm que estar coerentes no final, tá bom? E aqui, então, isso aqui eu não entendi. O saxofone alto 1... Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, mesma coisa que eu já falei, Não vou rever muito aqui, que você não deve estar aguentando mais ouvir minha voz. Aqui, pausa. Aqui, dinâmica embaixo de pausa. Ah, é o final aqui, tá, beleza. Ó, também, consentimento. O que isso quer dizer, mano? O que você quer dizer com isso, né? Mas beleza, eu tô sendo muito chata aqui também, né? Pode ignorar. Ai, meu Deus do céu, acabei de ver um erro. Ai, por que você fez isso? Peraí, cadê? Por que, Elias, que você fez esse compasso com essas pausas? Eu sei que isso aqui tinha coisas nesse compasso, eu apaguei e esqueci de colocar o compasso de pausa. Estou ciente, já aconteceu comigo. Então, ajeita isso aqui, tá? Compasso vazio tem que estar assim, tá bom? Beleza. Uma coisa que eu não entendi foi esse alto sax 1 aqui, que ele tem umas kill notes que eu não entendi o que é. Porque, vendo isso na página anterior, a pessoa ela vai ver aquilo e vai falar, o que é isso? É pra tocar? Não é pra tocar? O que é pra fazer, né? Então, eu não entendi muito bem se é pra tocar em uníssono, se não é, se é uma kill note. E se é uma kill note, por que você faz kill note do mesmo instrumento nele mesmo? Não entendi, tá? Então, eu quero que você se explique nos comentários pra eu entender o que você quis fazer aqui, tá bom? Aqui, legal. Mesma coisa, olha só. Perceba que... Lembra que eu falei pra você do espaçamento horizontal? Então, você vê que se você colocar menos compassos por sistema, não precisa estar assim, super espaçado também, tá? Um pouco só. Vai resolver esse tipo de coisa aqui, porque esse tipo de coisa a gente vê com um zoom desse tamanho, só que a pessoa que vai reger vai estar um negócio assim, ó, na frente dela. Como você quer que ela veja isso? Né? Então, é possível que no ensaio a pessoa ela se perca, né? Assim, o regente, a regente, né? Beleza, se for um regente bom ou uma regente boa, essas pessoas vão ler antes e vão marcar a partitura. Mas quando você tem que ler rápido, não sei o quê, como é que você vai fazer a pessoa ler um negócio desse assim, né? Tá quase escondido aqui, tá? Então, cuidado. Por que essas dinâmicas estão tão longe disso aqui? Não entendi. Dinâmica crescendo, decrescendo que vai em cima de pausa também não pode. É a mesma coisa que dinâmica embaixo de pausa. Não pode, tá? Isso tá errado. Aqui também dinâmica embaixo de pausa não pode. Tá bom? Eu sei que isso é Ctrl-C, Ctrl-V. Estou ciente, já passei por isso. Né? Mesma coisa. Aqui, ó. Olha, FF. A trompa, ela toca uma pausa em fortíssimo. Muito bom. Cuidado, tá? Credo, gente, sou chata, né? Não sei como que vocês aguentam meus vídeos. Delicado, beleza. Delicado, P, também o negócio... Aqui, ó. Ai, o que é isso aqui, meu Deus? O que é isso? Ai, meu Deus. Elias do céu. Como que você quer que a pessoa toque isso aqui, meu? Porque, assim, ó, quantos braços ela tem que ter pra tocar isso aqui? Não é mais fácil você colocar em duas pautas diferentes ou trazer esse pra cima, né?
Porque isso aqui tá meio complicado de ler. Isso aqui vai confundir a cabeça da pessoa, tá bom? Aqui beleza, aqui beleza. Só esses pedais aqui não, né? Já falamos sobre. Aqui também, esse tipo de coisa não existe para piano, tá? Dá pra ler? Dá, mas é ruim, tá? Não faça. Aqui também. Dá pra ler? Dá, mas é ruim. Não faça. Idem, idem, idem. E final. Beleza. Aí aqui, o que tem aqui? Vamos lá. Beleza, aqui coisa de... Tá. Meu Deus do céu. Tô até com dor na garganta. Aqui, tá bom. Tá bom. Olha, eu acho que agora o diagnóstico é o quê? É você falar com o Rafael Oliva ou com o Rodrigo Faleiros para eles darem pitaco no seu arranjo. Porque eu vi que tem coisas legais que você fez aqui, que tem coisas bem feitas, claro, sabe? Eu sou muito chata, gente. Então, assim, a ideia dos vídeos aqui é eu ser, assim... eu analisar essa partitura como se você fosse meu pior inimigo, entendeu? Por quê? Porque aqui você pode errar à vontade, Elias, não tem problema. Aqui a ideia é ajudar você, tá bom? Eu sei que tem coisas que a gente tem que editar rápido, a gente não vê, a hora que a gente vai revisar, a gente não vê, né? E a ideia aqui, né, de falar dessa maneira, brincando e tal, é justamente para deixar mais leve, né? Porque eu sei que editar partitura é difícil pra burro, né? Tanto que eu tenho um canal sobre isso, justamente por isso, que dá realmente muito trabalho você editar um negócio desse, estou ciente. Nem imagino o tanto de tempo que você levou para fazer esse negócio aqui. Realmente muito trabalho. E olha, parabéns pelo trabalho, tá? Agora deixando as brincadeiras de lado, né? É sempre legal a gente ver o que a gente pode melhorar em uma edição. E o que a gente pode melhorar não é só, é nessa edição, mas é como que você pode evitar certos problemas nas suas próximas edições, tá? E aí é isso, assim, eu vejo que se eu for fazer um diagnóstico aqui, né, dos problemas de edição que eu vi, são quase todos referentes a revisão errada. Pra mim, é isso, é revisão errada. Porque coisa de haste, não sei o quê, isso é uma coisa de workflow errado, provavelmente, né? De você colocar haste pra cima, às vezes a haste não tá certa, é uma coisa que você mudou a mão. Alguns erros de notação, que eu vi por aí, né? Por exemplo, notação de piano, aquela notação de pedal, que eu não sei se é pedal, imagino que sim, mas não tenho certeza, me corrija se eu estiver errada. O que mais? A coisa de espaçamento, de tamanho de fonte, de margens. Parece que eu tô falando um monte, né? Tá ótimo, mas olha o tanto de erro que tem aqui. Não, gente, são erros normais. Um monte de gente comete esses mesmos erros, porque são coisas que são invisíveis mesmo. Eu só tô vendo isso aqui, Elis, que eu já editei quase 17 mil partituras na minha vida. E já editei muito pra orquestra, já vi muito essas coisas. E já revisei muita partitura também, né? Então, assim, são coisas que, pra mim, bate no meu olho, grita no meu olho. Eu sei que não é assim para muitas pessoas. Então, assim, não se sinta mal com esses erros, é totalmente normal, tá bom? São coisas que a gente não presta atenção, são coisas que, na hora de revisar, a gente tá preocupado com o quê? Com a música. Então, essas coisinhas assim, parece que é nada. Só que você melhorar esses aspectos da sua partitura vai facilitar demais o ensaio. Vai facilitar demais a vida de quem vai tocar. Vai facilitar a vida de quem vai reger. Né? Então, esse tipo de coisa... Né, se você ajustar essas coisinhas, você vai ver que vai passar muito mais profissionalismo, tá bom? Então, assim, corrija essas coisas. Depois me conte nos comentários o que você tem a dizer sobre isso. O que você tem a dizer sobre isso, né? E para quem não sabe, eu tenho um curso de edição de partituras e venda de partituras online, né? Onde eu ensino justamente todos esses aspectos que eu falei aqui no vídeo do Elias, né? Dessa partitura do Elias. Obrigada, Elias, aliás, de participar do Pimp My Partitura. E a ideia é justamente criar, né, assim, poder fazer com que você se torne um copista profissional e criar partituras realmente profissionais, né? Eu compartilho com vocês tudo o que eu aprendi fazendo cópia musical desde 2009, mais ou menos, né? E aqui na França desde 2014, né? Que eu moro em Paris desde 2014. Eu já trabalhei para grandes orquestras aqui em Paris, ensembles de música contemporânea, compositores de música contemporânea. Cada bucha que eu já peguei que você não tem noção, né? Então, assim, eu comi o pão que o diabo amassou para o quê? Para passar tudo mastigado para vocês poderem fazer partituras maravilhosas, fáceis de tocar, fáceis de ler, bonitas, que vão facilitar a vida de todo mundo, de quem vai tocar, de quem vai reger e assim por diante, né? E, com certeza, partituras que têm uma cara profissional. Se você tiver interesse, aqui embaixo do vídeo tem um QR Code, aponta para a tela e, geralmente, eu abro turmas algumas vezes ao ano, né? Poucas vezes ao ano. Eu não consigo ter muitos alunos ao mesmo tempo, porque eu não tenho equipe, eu faço tudo sozinha. E aí você pode entrar para uma lista de espera se você tiver interesse em testar o meu curso, né? Eu deixo você testar por 15 dias. Se você não gostar, fala, eu achei uma merda. Tudo bem, pede reembolso. Não tem problema, tá? A ideia é que você fique feliz com o curso, tá bom?
Pessoal, agora é hora de vocês descerem os cachorros aqui em mim nos comentários, tá bom? Se eu falei alguma besteira, se eu errei alguma coisa aqui, podem falar. A ideia aqui é a gente conversar, trocar ideia. Adoro trocar ideia com vocês, aprendo um monte com vocês. E espero ter ajudado você, Elias. Depois comenta aí pra mim o que você achou. E se esse vídeo foi útil pra você, dê aquele likezinho maroto, se você puder, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Se não quiser dar também, não dá também, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até mais.